Paz a todos, amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, te bendizemos pela tua fidelidade, pelo teu amor. Peço a tua bênção, a tua direção sobre nós, para a glória do teu nome, por Cristo Jesus. Amém. Podem sentar-se. Gente, na última semana eu fiquei mal, não consegui, eu perdi a voz pregando. Terminei de pregar no domingo, aí não tinha mais voz para falar no fim da noite, muito menos na segunda, né? E aí... Charles Spurgeon pregou com tanta veemência assim nesse momento. Pois é. Preciso acessar o conteúdo dessa pregação. Eu quero deixar até o vídeo para assistir. Foi um áudio que eu compartilhei com vocês na sexta-feira, foi do domingo. Eu tava ouvindo, só que aí depois a voz foi sumindo. Aí já foi assim mesmo. Você só faz vídeo na áudio. Só tem uma Os parte. únicos áudios que a gente grava é aqui, né? Porque aqui a gente tem essa... Agora nas quintas-feiras desse próximo mês, nós vamos ter uma série na carta de Filipenses, né? Então, na segunda quinta-feira do mês, eu vou estar pregando sobre o capítulo 2 da carta. Aí vai ficar gravado. Vai na quinta? É, nas quintas. O nosso culto semanal é de quinta. Por que eu estou falando isso? Porque eu não lembro. Eu lembro que a gente começou a história de Noé lá em Gênesis 6, mas eu não lembro onde a gente parou. E aí como teve a pausa, eu dou aula todo dia. Então o que acontece? Eu acabo nunca lembrando. A gente parou Sim. só na explicação das 3 teorias dos filhos de Deus com a... Ficamos nessa parte aí. Certo, beleza então. Então a gente vai caminhar aqui, vamos para a segunda parte. Vamos dar continuidade a essa história do dilúvio, certo? Então vamos abrir. Eu vou ler novamente Gênesis 6. Porém, não vou me deter muito tempo nela, a gente vai andar um pouquinho. Mas a gente vai ler, pelo menos para a leitura, a gente vai ler do 1 até o 8, que é a primeira parte. Depois vou dar continuidade, ok? Eu vou estar usando hoje uma corrigida de Almeida, né? Mas assim, se fosse para novos convertidos, eu preferiria usar uma linguagem de hoje. Para estudar, eu até hoje ainda prefiro a Arca corrigida de Almeida. Por quê? Por causa do tipo de tradução dela, que é uma tradução que busca ser um pouco mais literal com o texto. Principalmente no Antigo Testamento tem essa nuance. A NVI ela já muda bastante, a linguagem de hoje é uma paráfrase, tipo assim, é uma linguagem já é trabalhada para as pessoas entenderem. Então eu vou usar esse texto aqui hoje com vocês. Então diz assim: E aconteceu como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, seus dias serão 120 anos. Aí o verso 4: Havia naqueles dias gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, delas geraram filhos, esses eram valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E aí viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração e disse: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então você tem aqui, tudo isso aqui é uma continuação, basicamente para dizer os desdobramentos de Gênesis 4. De Gênesis 3, na verdade, os desdobramentos da queda dos seres humanos. Depois desse distanciamento de Deus em Gênesis 3, em Gênesis 4, você tem o primeiro assassinato, o primeiro homicídio. Depois você tem o que? A sociedade se degradando cada vez mais até chegar a estes dias, que são os dias onde Deus resolve trazer um juízo, trazer o dilúvio sobre a terra. Então você tem o que? Você tem as consequências do pecado, a degradação que a sociedade vai vivendo e a atitude de Deus brecar essa sociedade.
ok? E aí, os pormenores eu gravei e publiquei, né, a última aula, então tá lá, é só a gente acessar, ok? O que me chama a atenção aqui, você pode ver que o texto começa dizendo como os homens começaram a multiplicar, nasceram-se filhas, né, filhos e filhas, e aí os filhos de Deus acabaram que se envolveram com as filhas humanas. Mostrei as teorias, né? Podem ser anjos, podem ser nobres, reis, ou até mesmo chefes de clãs, reis tribais, né? E pode ser também a descendência de Sete, que se envolveu com a descendência de Caim. As três teorias, né? Elas existem e elas são possíveis de acontecer, de terem acontecido. Agora, o que vai chamar a atenção é que o verso 3 ele começa a dizer assim: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então você começa a ver também, assim como a maldade ela vai aumentando, os anos de vida dos seres humanos vão diminuindo. Isso aqui gerou uma premissa dentro da teologia judaica, dentro do judaísmo, que é o conceito de que o pecado ele nos leva à morte. Esse conceito ele não é só um conceito judaico, mas ele também é um conceito cristão, porque você vê esse mesmo conteúdo presente no Novo Testamento, nos Evangelhos e na fala de Paulo. Quando você lê Romanos 3:23, ele fala que todos pecaram, né? Estão instituídos da glória de Deus. E a ideia de Paulo é que a consequência do pecado é a morte. Sempre está presente isso, principalmente ali em Romanos capítulo 5. Eu vou ler aqui rapidinho, fazer uma correlação de textos aqui, de ideias. Romanos capítulo 5, ele diz assim: portanto, assim como por Romanos 5:12, né? Fazer uma correlação rápida aqui, né? Oxi, como pode? Romanos 5:12, onde ele diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, você vê que a morte, como consequência do pecado, é uma crença das Escrituras. A gente sempre chama academicamente de judaico-cristãs. As escrituras são tidas com esses termos, escrituras judaico-cristãs. Quando alguém fala de escritura judaico-cristã, está falando do Antigo e do Novo Testamento, né? Judaico Antigo, Cristão Novo. Então, essa crença ela está presente. Então, e você vai vendo isso muito inicialmente já no livro de Gênesis, quando você vai vendo que a vida humana vai diminuindo. Então você tem os primeiros homens que viviam quase um milênio ou meio milênio, né? A média de 500, 600, 400, 700, 2 beirando a 1000, que foi o caso do Jared, do Adão, 3, Jared, Enoque, Jared, Adão e Matusalém. E depois você vai vendo que aí vai caindo para 120 anos, e depois você vai ver lá no dos Salmos que a média passa a ser 80, 70 anos. Ou seja, a vida humana ela vai se reduzindo, o tempo da vida humana. Mas por que foi reduzido no caso que Deus determinou, por causa da alimentação do pecado? Imagine se eu sou um cara mau e comete muitas maldades. Imagine eu cometendo maldades até os 1000 anos de idade. Um século promovendo o mal no mundo, entendeu? Então, a ideia é exatamente tudo isso como uma forma de brecar o mal, de brecar as maldades humanas, entendeu? E aí, lógico, quando você vai perguntar para um teólogo judeu, para um rabino, ele vai falar de vários conceitos, né? Que
quando você peca. Aí são conceitos mais místicos e que pertencem mais ao judaísmo. Ele vai falar que quando você peca, todas as vezes que você peca, você vai quebrando a sua alma, você vai perdendo a conexão da sua alma, você vai perdendo a sua vida, ela vai se esvaindo, né? Então a ideia é dizer que quanto mais um homem se torna justo, mais ele vai ter vida longa. Quanto mais ele não é justo, né? Ele é injusto, quanto mais injustiça, menos vida tem. Só que aí a gente está falando do quê? Do judaísmo e de uma leitura que se desenvolveu na Idade Média. Aqui o homem não tem essa crença de vida após morte. O homem primitivo morreu, acabou. Por que a luta por que é uma grande bênção viver a longevidade tido como uma bênção divina? Porque a vida termina com a morte, entendeu? Até mesmo quando você vê lá no Eclesiastes o espírito volta a Deus, essa é uma das falas que faz com que o Eclesiastes fique entre ser um texto mais do período babilônico do que escrito pelo próprio rei Salomão, entendeu? Porque nos dias de Salomão não se tem essa ideia exatamente de uma vida pós-morte, né? Mas ali você também pode pensar o espírito voltar a Deus como a sua essência, como o sopro da vida, né? E aí isso sim já estava presente no judaísmo primitivo. Mas essa questão de alma, de vida após a morte, de inferno, de céu, não é judaísmo primitivo. Quando eu falo de judaísmo primitivo, pense na sua Bíblia, de Gênesis até o livro dos Reis. Porque aí o livro das Crônicas já é escrito depois do cativeiro, Esdras, Neemias e Esther já são depois do cativeiro, Ageu, Malaquias e Zacarias já trazem essa visão pós-cativeiro, entendeu? E aí alguns acham que o livro de Jó é do período do cativeiro ou pós-cativeiro, por ter uma ideia de um Satã e tudo mais. Alguns acham que o Eclesiastes, por algumas ideias, também é do período do 4º, 5º século, por conter algumas frases, entendeu? Mas é isso. Então o judaísmo primitivo é quando você lê o 1 Samuel, o livro dos Reis, Josué. Então esse período aqui, as pessoas não creem numa vida pós-morte. Elas entendem o seguinte: eu vou morrer, meu corpo precisa ser sepultado junto dos meus parentes, entendeu? E porque eu quero estar junto deles na morte. E viver bastante é uma grande bênção, porque a vida acaba com a morte. Ponto final, entendeu? Depois as crenças vão evoluindo. Porque imagine, se um cara acredita que o céu é água, que a atmosfera azul é água, como é que ele vai crer numa coisa muito mais elaborada do que uma vida após morte, uma alma, uma existência? Não tem cabeça para isso. Eles não tinham isso. Não tem como, ok? E aí outro fato que vai nos chamar a atenção aqui é no verso 6, onde o texto diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Essa palavra aqui, arrependeu-se, que vira e mexe alguém me pergunta sobre isso, quase sempre, na verdade, quando alguém começa a ler o livro de Gênesis, a primeira pergunta que me faz é sobre esse verso 6 de Gênesis aí, e certamente farão para vocês também, agora que vocês são estudantes, né? Vocês mesmo? Isso, então arrependeu o Senhor. E aí você tem a palavra aqui, que é narrando, entendeu? Narrando. Essa é a palavra para arrependimento. Tá? Aqui você vai ter duas ideias. A primeira ideia é que alguém sempre pergunta: então, mas Deus se arrependeu? Se Deus se arrependeu, significa que ele errou, que ele cometeu um erro, que ele pisou na bola. Porque o texto está dizendo: então Deus se arrependeu de ter feito um homem. Então ele viu que ele cometeu um erro.
Essas são as perguntas que surgem. E aí, qual é a resposta comum? A resposta é dizer, essa resposta não está errada. Ela só não é, agora eu vou explicar. A primeira resposta, ela não está errada. Ela só não está fazendo uma análise linguística. Mas a primeira resposta, que é uma resposta teológica, entendeu? Nós dizemos, não, Deus não se arrependeu. Não se arrepende no sentido de como um ser humano se arrepende. Um ser humano ele se arrepende por cometer um mal, por cometer um erro. A ideia aqui, e a própria palavra, o narram, ela pode ser pensada assim, em entristecimento, em pesar. Porque, na verdade, a ideia aqui não é arrependeu-se. Né? A ideia linguística, na verdade, que é essa a questão que eu quero trazer, que o coração dele ficou pesado. Essa é a palavra. O coração ele ficou pesado, pesaroso. Esse seria uma tradução possível. Agora, o importante é entender o seguinte: Deus está sendo apresentado aqui numa perspectiva humana, entendeu? Numa perspectiva humana. Então a ideia é assim, Deus se arrependeu, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou, o hebraico traz, pesou-lhe em seu coração, né? Seu coração ficou pesaroso, entristecido. A ideia aqui, o que está acontecendo aqui, que é o que acontece em todo o tempo na Bíblia, é isso aqui, ó. Guardem essa palavra, antropomorfismo. O que é antropomorfismo? Caracterizar Deus como humano. Isso é antropomorfismo. Alguns ainda fazem uma divisão, outros ainda chamam de antropopatismo, sentimentos, né? Atribuir sentimentos, né? Antropos de homem, né? E morfismo de forma. Então aqui significa forma humana, entendeu? Então é dar uma forma humana para Deus. Ou seja, isso aqui é uma figura de linguagem. Você vai ver toda vez na Bíblia, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam abençoar. Os teus pés, a terra está sob o estrado dos teus pés. Significa que Deus tem mão? Não. Deus tem pé? Não. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Deus tem olhos? Não. O próprio Jesus diz lá no Novo Testamento, Deus é Espírito. Quando ele fala para a samaritana, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores adorem Espírito em verdade. Em Hebreus, lá capítulo 4, diz que Deus é Espírito. Uma das perguntas, né, da Confissão de Fé de Westminster, do breve catecismo de Westminster, que é usado para crianças, a gente pergunta, na primeira pergunta do catecismo, diz assim, quem é Deus? Aí a criança ela tem que responder, Deus é o Espírito eterno que criou todas as coisas. Então, a ideia de Espírito é algo que não pode ser tocado, que não pode ser visto, que não tem mão, que não tem forma, entendeu? Agora, por que a Escritura faz uma apresentação de Deus, principalmente na Bíblia hebraica, de Deus como sendo humano, como tendo forma humana, e eu vou usar o outro termo aqui também, que é antropopatismo. Patismo vem de patos, né? Da onde vem paixão, da onde vem dor, mas a ideia é dizer aqui sentimentos humanos. Por que mas normalmente as pessoas usam toda a mesma questão dos sentimentos, é chamada de antropomorfismo, né? Você pega qualquer livro aí, bons livros, né, teológicos, vai falar sobre essa questão de antropomorfismos. Por que os autores apresentam Deus dessa forma? Por que os autores da Bíblia hebraica apresentam Deus numa figura humana, numa forma humana? Primeiramente, para que as pessoas, as pessoas, incluindo os autores do texto,
eles só conseguiam compreender Deus nessas categorias. Lembra? A gente está falando de pessoas bem limitadas, bem rústicas, com uma mentalidade assim, bem, sabe, não evoluída ainda. E lembra que eles estão vindo todos da onde? Do paganismo. No paganismo, as divindades têm formas humanas. Não só formas humanas, né? Nas culturas politeístas, tem formas de animais, tem forma dos astros, tem forma de répteis, de aves, e tem formas também humanas. Você pega lá a história lá, como eu sempre volto lá, na epopeia de Gilgamesh, o Marduk, ele é um deus em figura humana, ele é um divino humano. Já o Tiamat é uma figura também divina, só que no formato de um monstro, entendeu? Então os deuses, as divindades, eles tinham esse formato. Por quê? Porque de certa forma era o imaginário das pessoas. A gente está lidando aqui, quando a gente estuda exegese, quando a gente faz análise do texto, a gente está lidando também, o exegeta ele tem essa missão de voltar, de fazer uma escavação arqueológica no texto. É diferente de eu ler o texto de uma perspectiva literária. Eu posso ler o texto de uma perspectiva literária. Mas quando eu leio como um exegeta, é mais ou menos como se eu pegasse uma pá, uma escavadeira e começasse a cavar a escritura para encontrar os vestígios históricos ali. E os vestígios históricos vão me levar para onde? Para um homem de quase 4.000 anos, de 3.500 anos atrás, que enxerga o quê? Que enxerga o divino dessa forma, entendeu? Agora, isso está errado de forma alguma, até porque, de alguma forma que misteriosa, e aí que está o legal da coisa, é que mesmo eles pensando Deus numa figura humana, o que Deus faz na história? Assume a forma humana. O verbo se faz carne. Deus entra na história como homem, e não como os deuses humanos das culturas, né? Que eram aqueles seres humanos vaidosos, caprichosos, que por qualquer coisa mandavam um raio, queria destruir, que geravam uma espécie de domínio, de subjugação, sabe, de manipulação. Essa é a palavra, de manipulação. Porque as divindades dos povos politeístas eram o quê? Eram pagãos, eram caprichosos, eram manipuladores. Ou você pega e sacrifica, e pega a sua colheita e traz ali para Baal, ou ele não vai abençoar a chuva, não vai te dar chuva, você vai viver na seca. Ou você sacrifica seu filho, assassina, comete um assassinato ali no altar de Moloque, mata aquela criança inocente ali e derrama o sangue dela, ou a peste, a praga, a seca não vai sair do seu país. Ou seja, eram manipuladoras. Por que eram manipuladoras? Porque também faziam parte da construção da mente de homens manipuladores. Por isso que eu falo que religião é um problema sério e grave. E o que vai acontecer? O Deus verdadeiro que entra na história humana como homem, entra como servo. Quem é Jesus? Só você olhar nos evangelhos, quem é Jesus? Aquele que diz para os seus discípulos o seguinte, lá em Marcos capítulo 10, olha, aqui no mundo de vocês, aqui na realidade de vocês, os homens grandes são os que se assentam à cabeceira da mesa, esses são servidos, mas eu no meio de vocês sou como que serve. Aí vem aquela frase célebre de Marcos 10:45, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que Deus é esse? Que Deus é esse que toma uma forma humana e não quer punir, não quer destruir, não quer fazer com que manipular as pessoas? Muito pelo contrário, o Deus que assume a forma de homem, o Deus que entra na história como servo, ele vive em função do Pai. Ele é capaz de amar, ele é capaz de ser humilde, ele é capaz de servir. Tudo que ele está fazendo é para que a vida do outro ganhe sentido e significado. Por que você acha que lá no primeiro capítulo de Coríntios, o Paulo fala o seguinte:
Porque a pregação do Evangelho é loucura. Por que é loucura? Porque os gregos entendem os deuses como sendo aqueles seres superiores, que nada pode afetá-los. Olha para os Zeus, olha para o Apolo do panteão grego, estão lá no Olimpo, governando, às vezes assume uma forma, entra no meio da raça humana, mas sempre com o objetivo de manipulá-la. Agora, que Deus é esse que você está pregando, Paulo, que morre numa cruz? Que Deus é esse que morre como um ladrão? Que Deus fraco é esse? Que Deus fraco é esse que se permite ser crucificado? E aí Paulo escreve para os Coríntios: a pregação do Evangelho é loucura. Porque para os judeus é inconcebível, não comporta o eterno, o Senhor da história, assumir uma forma humana, o Criador se tornar uma criatura. E para os gregos, que ainda isso do imaginário deles fosse possível, mas não é capaz de imaginar um Deus que morre numa cruz, um Deus que se submete, um Deus que lava os pés dos seus alunos. Que Deus é esse? E aí, por isso Paulo fala, porque a sabedoria, a loucura de Deus acaba sendo mais sábia, porque nessa atitude de Deus entrar na história como homem e como servo, possibilitou a restauração do universo, coisa que nenhuma divindade imaginária da cabeça de nenhum povo pode fazer isso. Você está entendendo? Por isso, o nosso Deus é um Deus que manifesta a sua graça e o seu poder no meio das fraquezas. É na fraqueza onde Ele revela a sua glória. É nas nossas debilidades, nas nossas fragilidades que Ele revela o seu poder. Entendeu? Mas é muito interessante porque eles só conseguiam compreender a divindade com essas categorias de humano. E Deus entra depois na história exatamente para que eles pudessem, se é assim que vocês entendem, se somente é assim que vocês podem compreender, então é assim que eu vou entrar na história, é assim que eu vou salvar vocês, é assim que eu vou redimir vocês, entendeu? Mas em termos de ciência, de linguagem, o antropomorfismo é a linguagem mais usada. Por isso que a gente precisa entender que o Deus da Bíblia, ele não é como o Deus da filosofia. E a gente precisa tomar cuidado, porque tem muitos cristãos hoje pensando em Deus como um Deus, eu acho que a palavra é essa que eu posso usar, apático. Ou seja, um Deus que não tem sentimentos. Um Deus que Ele está acima de tudo, criou todas as coisas, mas você se vira. Deus fez tudo, mas você se vira. Tem muitos cristãos na igreja evangélica que estão enxergando Deus nessa perspectiva, sabe? Do ser totalmente transcendente, totalmente outro, e que você fica por si só. Isso é um problema, porque isso é uma crença deísta. Ou seja, crer que, sim, Deus existe, mas que Ele não interfere, não intervém, não participa da história humana. Quando você olha para o Deus das Escrituras, Ele é um Deus que Ele está presente, olha aqui, exercendo um juízo, se arrependendo aqui, se entristecendo aqui do que o ser humano fez, da forma como a vida caminhou, e agora... E aqui é uma outra lição que a gente precisa extrair. Deus vai precisar disciplinar essa comunidade aqui, essa galera. E Deus não tem prazer na disciplina. Deus não se alegra quando Ele tem que trazer o juízo sobre a vida de alguém. Deus não se alegra quando Ele tem que trazer um juízo sobre a vida de uma nação, sobre a vida de uma comunidade. O que acontece é que as maldades das pessoas, elas se tornam insuportáveis, ou alguém breca aquilo, ou aquilo não vai parar e vai destruir tudo ao seu redor. Então é necessário conter. Você já viu aquelas pessoas que, quando elas estão altamente doentes, num grau muito grave, psiquiátricos, quando tem um surto psicótico, um surto intenso,
é necessário que os enfermeiros venham e atem ela com a camisa de força? Que prenda, até hoje se faz isso. Por quê? Você acha que um parente, ao ver uma pessoa da sua família sendo ali contida daquela forma, ela tem alegria? Não. Mas se não fizer isso, ela vai ou destruir os outros ou se autodestruir. Entendeu? Então ela precisa ser contida. Quando Deus ele traz o juízo, é uma forma de conter, é uma forma de brecar, é uma forma de parar a maldade humana. Entendeu? O problema é que para parar o mal, Deus tem que parar os malvados. Para punir a maldade, ele tem que punir os maldosos. E aí, é essa questão que as pessoas não entendem. Por que no Antigo Testamento, na Bíblia, aparecem as chamadas guerras santas? Entendeu? Por que existe esse cenário das guerras santas? Um dos primeiros teólogos modernos a tratar desse assunto foi o Gerhard von Rad, lá naquela teologia lá que você tem. Ele trata sobre isso, tem um capítulo lá que ele fala sobre essas questões da Guerra Santa. Ele é o primeiro teólogo ali na Idade Moderna, ali no século XX, século XX, a tocar nessas questões, que são questões muito delicadas, né? Porque assim, como é que você vai conceber a ideia de um Deus que manda destruir uma nação inteira? A questão é, como você vai parar alguém que tem um mal em potencial e que o mal em potencial que ele tem pode destruir tudo ao seu redor? Ninguém nunca para para pensar nisso, né? Você vai deixar, então, a maldade se proliferar e destruir a tudo e todos? Aí, se você fizer isso, não existe justiça. Não existe justiça. Se o mal ele pode prevalecer sobre tudo e todos, não existe justiça. E aí as pessoas não entendem que se não existe justiça, aí não existe um Deus de verdade. E uma das provas ontológicas, vamos dizer assim, da existência de Deus é exatamente o estabelecimento do critério de justiça. Você pode ver que desde as sociedades mais primitivas da Terra, os homens estabelecem tribunais. Você pode ver que as sociedades como a Mesopotâmia, você pega o chamado Código de Hammurabi, ele foi um código de leis escritos numa pedra enorme. Você vai ver que ele foi um dos primeiros códigos das sociedades humanas. Antes, talvez, de ter aqueles códigos escritos, já existiam códigos em padrões de estabelecer por tradição oral, entendeu? Tipo, de combinar, de concordar, vamos concordar que vai ser assim, assim, assim. Por quê? Porque isso é inato no ser humano. As pessoas, elas passam a viver em comunidade, elas passam a estabelecer critérios para que haja uma manutenção da vida. E essa prova da justiça, desse senso de justiça, que mesmo que esteja totalmente corrompido no ser humano muitas vezes, mas essa necessidade de justiça que existe, de organizar as coisas, a sociedade de uma forma justa, é uma das provas da existência de Deus. Porque Deus, ele é conhecido por aquele que é a justiça, a própria justiça. Ou seja, isso está inerente no ser humano, é um atributo divino na humanidade. Você está entendendo? Quando a gente fala de teologia natural, de tentar falar da existência, da prova da existência de Deus sem escritura, você pode partir para essas evidências que a gente chama de ontológicas, né? Isso daí já foi pensado lá por Tomás de Aquino na Idade Média e depois desenvolvido por Anselmo de Cantuária lá no século 17, 18, depois da Reforma. Então, a sociedade, ela querer justiça, é uma prova que Deus existe. Agora, se você permite o mal invadir tudo, destruir tudo, e aí as pessoas podem pensar, como é que nós vamos pensar num Deus bom que manda destruir uma nação? Aí eu pergunto, e como é que você vai pensar num Deus justo que permite o mal matar todo mundo, matar os justos? Está entendendo? Então, as pessoas, elas têm um olhar sobre Deus que eu posso chamar... Ou é muito infantilidade, ou é muita ilusão, ou é fato de querer resistir mesmo, de que não querer aceitar que existe um Deus verdadeiro e que esse Deus ele existe e se Deus existe, existe um modo certo de se viver. Porque se esse Deus existe, ele existe como sendo alguém, como sendo um ser pessoal.
e como sendo um ser pessoal, existe um padrão de ordem para que todas as coisas possam existir. Se você não acreditar nisso, então você pode fazer o que você quiser da vida. Negar a existência de Deus é negar juntamente a moralidade. Os ateus tentam construir uma moralidade fora do conhecimento da existência de Deus. Só é possível existir moralidade e ética porque de fato existe um Criador que tem padrões de justiça. Do contrário, a gente poderia fazer o que quiser e estava tudo certo. E por que você não pode fazer o que você quiser? Você está entendendo? Você mesmo, com você mesmo, você tem essa, meio que esse refreio. O próprio apóstolo Paulo fala, e o gentio que não tem a lei, a sua consciência é a sua lei. Ou seja, existe uma consciência no ser humano. Somos dotados de uma inteligência, somos dotados de uma consciência. Logicamente, que quando nós estamos falando do pecado no ser humano, nós sabemos que o pecado ele tem domínio sobre o ser humano. Entendeu? Agora, se toda essa sociedade aqui, ela tivesse corrompida, se toda essa sociedade aqui, ela fosse passível de destruição, teria acabado toda a história humana aqui. E a ideia de Gênesis é mostrar o quê? Que no verso 8, um homem acha graça diante de Deus. O verso 8 diz, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, Deus olhou para Noé e viu um homem justo. Um homem justo numa das piores sociedades que podia existir. Um homem capaz de crer em Deus e se voltar para Deus no meio de tanta perversidade, de tanta imoralidade, de tanta promiscuidade, de tanta injustiça. E aí o que acontece? Aí o verso 9, que é o que a gente vai... Posso apagar aqui? Pode. Tira uma foto, por favor. Deixa eu só tirar esse... Ok. Aí a história ela nos mostra que nem tudo está perdido. Que existe um fio por onde a história humana ela pode ser preservada. Agora veja só, não são todos pecadores? Não estão todos vivendo sob a condição da queda de Gênesis 3? Sim. Ok, todos estão afetados pela queda. Mas você vai ver que a queda, e isso é o que diferencia, por exemplo, a teologia judaica da teologia cristã. Os homens, mesmo nesse estado, são capazes de buscar a Deus. Entendeu? Porque o texto diz, Noé achou graça diante do Senhor, ou seja, Deus encontrou em Noé padrões de justiça. Ou seja, que fazer o bem ou fazer o mal, ela é sempre uma opção. E que nós podemos sempre optar por isso, escolher isso. Entendeu? E aí você tem o quê? Novamente meio que um toledote. Aí você pega aqui o verso 9, né? Vamos voltar aqui. Gênesis 6, de 9 em diante. E aí a gente vai ver até o 22 aqui o que vai acontecer. E aí começa novamente, o texto ele tem isso, né? É muito interessante. É como se começasse um outro livro, como se começasse um outro capítulo, dentro do próprio capítulo, porque o verso 9 diz assim, e essas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Veja só, um homem que andava com Deus, quando todo mundo não andava com Deus. Então, fazer o bem é sempre uma opção. E diga-se de passagem, é sempre a melhor opção. É a opção que vai fazer toda a diferença. E aí o texto diz, gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. De novo, a face de Deus, né? Outro antropomorfismo. E encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra. Ó, viu Deus. Você vê quantas figuras de linguagem se usa aqui? E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda a carne
Aqui é um hebraísmo para dizer todas as pessoas, todo ser humano, entendeu? Havia se corrompido sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Isso aqui está bem mais próximo. Se você pegar qualquer tradução moderna, não vai ter essa construção. Aqui está mais próxima do literal, né? Diante da minha face. Porque a terra está cheia de violência, e isso que desfarei com a terra. Verso 14. E aí vem a ordem de Deus: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Ou seja, algo muito próximo de um piche ali. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Antigamente a gente fazia um malabarismo para tentar entender essas dimensões. Hoje você pega a linguagem de hoje, ou a NVI, já está lá, alguém, os estudiosos já fizeram certinho, você tem lá. Se alguém tiver aí uma NVI, uma linguagem de hoje aí, à mão, eu tenho aqui. Eu li o verso 6,15, né? Sim. Oi? Sim, das medidas. Isso. Aí aqui, vou usar a linguagem de hoje aqui, 6,15, diz assim: as medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento. Então a arca tinha 133 metros de comprimento. Aí nesse momento eu louvo a Deus por essas traduções. 22 de largura e 13 de altura. Era grande. Grande, né? Mas de altura. Não tão grande como você. Pelo propósito. Tem uns transatlânticos maior hoje. Sim, entendeu? Era grande. Pelo propósito, né? Que foi um propósito gigantesco. Sim. Para a época era monumental, né? Sim. Ao verso diz assim: farás na arca uma janela de um côvado e acabarás por cima. A porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Então ela tinha 3 andares ainda por cima, certo? Ela tinha 3 andares. Era um mini prédio. Ele fala que a cobertura em si, no verso 16 aqui ele fala: faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e põe uma porta nos lados. A portinha em cima, então, ela tinha só 50 centímetros. O suficiente para passar um homem magro. Aí veja só, verso 16: porque eis que eu trago um dilúvio. A palavra dilúvio em hebraico é mabul. Dilúvio. Mabul. E aí trarei um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Espírito de vida, tudo que tem vida, né? Essa é a ideia do texto aqui. Tudo que há na terra expirará. Agora veja o verso 18. Isso aqui é muito importante. Verso 18, olha o que ele fala: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Deus vai fazer uma aliança. Esse aqui é um pincel recarregado, está cheio de tinta, está falhando. Deus irá fazer uma aliança. Aqui é tido como pacto, no texto da corrigida, hebraico, beri. Ou seja, há um contrato entre os dois. Ou seja, você é alguém que eu vou agora estabelecer um contrato. A gente precisa entender uma coisa sobre aliança, que às vezes não fica muito claro. A gente fala muito sobre aliança, né? A gente fala muito sobre, se explica muitas vezes, mas o que é uma aliança? Uma aliança
é você se tornar parte de alguém em algo. Por exemplo, nós retratamos o casamento como uma aliança, como um pacto, ou seja, onde duas pessoas elas se tornam uma. Todas as vezes que Deus estabelece uma aliança, o conceito é o mesmo, ou seja, que Deus se agraciou de uma pessoa a ponto dele fazer uma parceria, se tornar parte dela. Quando você está aliançado, quando você tem um pacto com Deus, você carrega parte dele com você e parte sua está sobre ele, porque toda aliança é assim, todo pacto é assim, todo contrato é assim. Você assina um contrato de uma casa e o que você vai fazer? Em contrapartida, ele vai te oferecer a imobiliária, a empresa ou a pessoa física vai te oferecer o imóvel e você vai dar o valor correspondente àquele imóvel, ou seja, vai haver uma troca. A aliança é sempre uma troca. Qual é a troca que Deus propõe aqui? De Noé, o que Deus quer de Noé? A obediência de Noé em fazer aquilo que ele ordenou. A construção da arca, guardar a sua família, entrar com a sua família e pegar os animais de cada espécie e introduzi-los na arca. Então, sempre na aliança existe uma parte do contrato. A parte de Noé no contrato é essa. Qual é a parte de Deus no contrato? A parte de Deus no contrato nesta cena aqui, nesta história, é exatamente preservar aquela família. Primeiro ponto, livrá-los da morte. Livrar a família, aqueles animais, ok? E construir um novo mundo. Construir um novo mundo. Noé é um personagem em transição, numa mudança de paradigma, numa mudança de mundos, numa mudança de realidade. Ele vivia numa realidade de pessoas que estavam vivendo um estilo de vida que abominavam a Deus, e agora ele é agente, vai ser o agente de um novo começo, de um recomeço. Ele vai ser o agente da construção de uma nova história, porque quando ele sai da arca, seus filhos é quem vão ser os patriarcas das nações, né? De Jafé vai nascer os indo-europeus, de Cã os que vivem na África e de Sem os que vivem no Oriente Médio, entendeu? Então você tem o quê? Um novo mundo. Essa é a ideia do autor aqui. É um novo Adão. É? Um novo Adão. Isso, um novo Adão, um novo mundo, uma nova criação, entre aspas, entendeu? Então o que você vai perceber aqui, de forma bem prática, sobre a obra de Deus? Deus ele está sempre agindo para construir realidades novas. E muitas vezes nós vamos precisar nos submeter à vontade de Deus para em nossas vidas nós nos tornarmos os agentes dessa nova construção, desse novo tempo. Por quê? Porque Deus realiza a sua obra por meio de quem? De pessoas. Deus estabelece aliança com quem? Com pessoas. Deus age através dos seus representantes. Então, muitas vezes, para que possamos viver essa aliança, para que nós possamos ser esses agentes de Deus, participarmos desse contrato, desse pacto, algumas coisas nas nossas vidas terão que ser deixadas para trás. Vamos ter que virar páginas em nossa vida. Páginas essas que fazem parte da nossa vida e que, para aquilo que Deus tem a realizar, não são cabíveis. E nós precisamos ter uma sensibilidade muito grande para discernir essas coisas. Que eu possa estar vivendo um momento de transição, onde Deus, ele vai estar fazendo o quê? Mudando o cenário na minha vida. E eu vou precisar abandonar algumas coisas, deixar algumas coisas para trás. Não é possível Deus mudar o cenário e levar você para uma mudança se você não estiver
apto ou suscetível, disponível para essa mudança. E aí a grande questão é que mudanças doem. Toda mudança em nossas vidas é estranho. Toda mudança é estranha. Por quê? Porque nós não somos pessoas mutáveis, embora sejamos essencialmente mutáveis, mas nós aprendemos a nos agarrar no que é fixo. Você pode ver que existe um padrão de se colocar fixamente num lugar. Eu vou morar aqui, eu vou viver aqui, aqui é a minha casa, aqui é a minha história. Nós atrelamos a nossa história, as nossas memórias com o lugar. E é um fato, isso não está errado. Quando alguém fala para mim, eu desejo ser pastor, eu falo, está disposto a lidar com algo que é bucólico, com algo que, tipo assim, não muda. Tipo assim, ser pastor é estar em um lugar específico, é realizar um ministério específico por 10, 15, 20, 30 anos, entendeu? O ministério pastoral, ele é muito local, por isso eu não consigo conceber, mas eu entendo em alguns casos porque se faz isso. Aliás, entendo em todos os casos que se faz isso, né? Não aprovo a maioria deles, mas de um pastor estar numa comunidade 2, 3 anos e ser trocado. Na verdade, quando ele começa a pisar no chão, quando ele começa a entender, porque conhecer pessoas, pregar todos os dias numa comunidade, discernir as necessidades das pessoas, levá-los de um lugar A até um lugar B, leva um tempo. Eu acho que a metáfora maior é a gente lá, olhando para Moisés, saindo com o povo da terra da escravidão, da terra do Egito, para levá-los para a terra da promessa. Levar de um ponto A, que é o Egito, para um ponto B, que é a terra de Canaã, perdurou 40 anos. A ideia ali, mais do que qualquer coisa, é dizer que a liderança, mudar radicalmente algo, leva tempo. Estabelecer algo sólido leva tempo. Então, muitas vezes você encontra um pastor, quando ele está se ambientando, ele sai. Na maior parte das denominações ele é trocado. E aí uma das falas que vem por trás, né, que vem sendo ditas pelos líderes, pelas lideranças desses pastores, é que eles não podem se apegar ao povo, nem ao povo a eles. E aí mata um dos conceitos mais reais, mais sérios do Novo Testamento, de que a igreja é uma família, de que a comunidade no Novo Testamento é família. Se usa muitos termos no grego para mostrar a comunidade como uma família no Novo Testamento. Então, o ministério pastoral, dentre os dons que nós temos no corpo de Cristo, dentre os 5 ministérios que nós temos no Novo Testamento, ele é o único ministério que ele é um ministério fixo, ele é uma estaca, ele é algo que é plantado ali. Ele é uma árvore que se planta num solo para que naquele solo possa se frutificar. Agora, quando você vê um pastorado que ele é arrancado antes do tempo, não há possibilidade de ter frutos. Porque o que é o ministério pastoral? O que é o trabalho de um pastor? É formar Cristo na vida de uma pessoa. E Cristo não é formado do dia para a noite na vida de ninguém, não. É uma caminhada, é uma jornada. Entendeu? Você pega algumas igrejas históricas aí, igrejas que impactaram o mundo no último século, no século XX, seus pastores, seus líderes permaneceram muito tempo. Vamos pegar uma das maiores igrejas que para mim sempre foi uma referência, desde que eu me tornei pastor, ela sempre foi meu alvo, assim, minha referência, que é a igreja do pastor Rick Warren nos Estados Unidos, né? O Rick Warren é um grande autor, tem 2 livros fantásticos, né? Um bateu o recorde de bilheteria, que é Uma Vida com Propósito. Esse livro, Uma Vida com Propósito, já virou devocional, saiu vários dele. E o outro é Uma Igreja com Propósito, que ele fala do processo de plantação e de crescimento da igreja dele. O Rick Warren é um pastor batista. A igreja dele foi plantada ali na Califórnia, exatamente na Califórnia ali, no chamado Saddleback Valley. Esse Saddleback Valley é do lado do chamado Vale do Silício, né? Onde estão ali as pessoas mais ricas ali dos Estados Unidos. E ele conseguiu plantar uma igreja no meio de uma das classes sociais mais difíceis de serem alcançadas. A igreja do Rick Warren,
Tem alguns domingos, a Saddleback Valley Church, tem alguns domingos que tem cerca de 20 mil pessoas participando do culto, entendeu? Lá tem culto de manhã, de tarde, de noite, tem um culto pela manhã, tem um culto às 5 da tarde, tem um culto às 19 horas. Cada culto tem uma vertente diferente. O culto das 5 é um culto bem evangelístico, onde se toca música contemporânea, vários estilos musicais diferenciados, entendeu? O culto da noite é um culto mais clássico, né? Mais batista, vamos dizer assim, entendeu? O Rick Warren se tornou uma das 10 figuras mais influentes na história dos Estados Unidos. Ele ficou 25 anos na liderança dessa igreja, desde o seu processo de plantação até o momento que ele se aposentou. Ele se aposentou, ele jubilou, vamos dizer assim, na liderança dessa igreja. E aí, recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, ele passou, quem assumiu foi um casal de pastores, né? Até gerou muita polêmica, porque assim, eles pertencem à Convenção Batista do Sul, e lá mulheres não podem pregar, né? E esse casal que sucedeu ele, a mulher prega, e aí a convenção excluiu a igreja dele, entendeu? Gerou um debate enorme nos Estados Unidos. E essa briga sobre mulheres no pastorado não é só aqui no Brasil, não. Lá é muito mais ferrenho essa história de mulher pregando, né? Essa interpretação errada da fala de Paulo lá para Timóteo, né? Não permito que mulheres ensinem, né? Não entenderam por que Paulo disse isso. Por quê? Porque são literalistas. Fazem uma leitura literal da Bíblia. As convenções batistas. Literalista. Porque a primeira pergunta, você está vendo, ó, eu estou há meses já, em 6 capítulos aqui, explicando que a razão de ser, porque o tentar levar vocês o mais próximo para a intenção do autor. Por que ele está escrevendo isso? Porque a análise bíblica séria se faz assim. Qual era a intenção de Paulo dizer aquilo para Timóteo? Estava acontecendo alguma coisa? Agora as pessoas tomam a fala de Paulo como se fosse um mandamento igual aos 10 mandamentos lá, como se fosse Jesus falando. Era algo pontual, né, pastor? Era algo pontual. Né? Exato. Quantas situações a gente, como líderes na igreja, a gente não tem que tratar especificamente? E isso agora virou uma regra áurea para todas as igrejas fazerem, entendeu? Quer dizer agora que todas as igrejas aqui tem que pôr um refletor aqui em cima? Não, entendeu? São questões comunitárias, culturais, que você faz parte da vivência. Toda igreja agora tem que ter a parede preta? Não, claro que não. Toda igreja tem que ter a parede branca? Claro que não também, entendeu? Então, cada um decida, resolva as questões comunitárias. Agora, Paulo estava instruindo o quê? O seu discípulo. Aquele que ele mentoreou e que estava pastoreando a igreja que ele plantou. Porque Timóteo estava na cidade de Éfeso. Estava na igreja que ele plantou. Só você ler Atos 19 e 20, as lutas. Paulo ficou 2 anos lá pregando o evangelho. Foi o lugar onde ele mais permaneceu tempo, foi na cidade de Éfeso. Você está entendendo? Mais discussões à parte, você vê então essa necessidade de estar enraizado. Mas voltando mais atrás da nossa conversa, a gente entende a vida nesses moldes. Desde o momento que o ser humano assumiu residência fixa, que nós saímos de sermos beduínos para nos transformarmos em pessoas com localidades físicas, nós temos uma grande resistência a mudanças. Uma grande resistência a mudanças. Porém, nós estamos diante de um Deus vivo e de um Deus que está realizando a sua obra em nossas vidas. E o Abner até pregou sobre isso, estou inspirado aqui pela mensagem de quinta dele para falar essas coisas aqui. Ele estava falando ali, eu ali no canto, já conectando as ideias do que ele estava falando com isso que eu estou dizendo agora, entendeu? Então, o que você percebe? A mudança, ela se torna necessária. Ela se torna necessária. E ela nos força. As mudanças, elas nos forçam. E às vezes, para que você mude, não necessariamente você vai mudar porque aconteceu uma coisa positiva. Não necessariamente você vai mudar porque você ouviu uma voz direta de Deus. Porque é uma outra coisa que eu vejo que as pessoas se debatem muitas vezes. Elas esperam Deus falar audivelmente com elas: meu servo,
vira à direita, segue à esquerda, desce, depois sobe, depois contorna, depois vai de novo. Não, não é um GPS. Deus pode fazer isso? Pode. Você vê na Escritura Deus fazendo isso? Sim. O Senhor não fala lá para Ananias, ó, vai até a rua direita, lá você vai encontrar o Saulo de Tarso, vai lá e ora por ele. Isso acontece. Mas todas as vezes Deus vai se comunicar com a gente assim? Não. E é esse o problema de muita gente. Tem gente que está esperando cair um raio na cabeça, descer um anjo do céu, um profeta dar 50 piruetas, entendeu? Pôr a mão dele, falar em línguas que talvez ele não vai entender nada, entendeu? Para falar ali. Não. Você precisa observar a vida. Deus está constantemente se comunicando com a gente. Deus se comunica pelo natural. Você precisa entender que sobrenatural e natural para nós que estamos em Cristo se tornou uma coisa só. Que a realidade da vida, o nascer do sol e o pôr do sol pode carregar uma mensagem de Deus para você. Você sair daqui, observar a rua, observar a paisagem ou fazer uma leitura do seu dia. Deus pode se comunicar através disso. Você tem um sonho, por mais estranho que possa ser um sonho, Deus pode estar se comunicando com você por meio disso. Você ouvir alguma coisa, ler um livro, ler algum enunciado em algum lugar, ouvir alguma fala de alguém num Reels, numa postagem, Deus pode estar se comunicando com você. Deus, ele não está limitado a se comunicar do jeito que nós queremos. Deus, ele está se comunicando, ele é livre, ele é independente. Nós é que somos dependentes. E às vezes, uma situação onde Deus, muitas vezes, ele está movimentando as coisas e nós não percebemos, é no cotidiano das nossas vidas. Você começa a sentir um impulso de que aquilo que você está, de onde você chegou até agora, o que você está vivendo nesse momento da sua vida, não está bom. Às vezes o inconformismo, aquele inconformismo de você olhar para a sua vida e ficar insatisfeito com uma determinada coisa que possa estar acontecendo, pode ser um toque de Deus no seu coração, para que você se mova para uma outra direção, entendeu? Agora, por que a gente não se move abruptamente? Por que a gente fica inconformado e não toma uma posição? Porque nós temos grandes dificuldades em lidar com mudanças. Nós nos acostumamos ao fixo, a ficarmos, fixados, estabelecidos. Nós entendemos que é isso que nos fortalece, que é isso que gera coisas sólidas. Só que a estabilidade e a flexibilidade, ela precisa andar juntas. Se você for sempre rígido, os ventos das mudanças vão te quebrar, vão te despedaçar. E se você for sempre imóvel, você não constrói nada sólido, porque você é alguém que está mudando toda hora, mudando toda hora, mudando toda hora. Essa inconsistência, porque toda essa mudança contínua se chama inconsistência. Essa inconsistência vai fazer com que você, de fato, isso vai demonstrar que você está mais perdido que segue em tiroteio, na verdade, né? Essa inconsistência vai mostrar que você não tem uma direção. Então, nós podemos falhar ou não entender, né, a vontade de Deus por ficarmos enrijecidos numa posição, ou podemos não entender a vontade de Deus porque nós estamos ali, de um lado para o outro, andando em círculos, perdidos. Não, Deus tem uma direção para as nossas vidas. Deus tem uma direção. Deus tinha um plano aqui. Deus tinha um caminho para Noé. Deus tinha um caminho para sua família, diferente do que ele tinha para o resto da sociedade. Agora, cabe a Noé ter que lidar com essas mudanças. Ele vai construir uma arca. No texto, fica subentendido no texto que é uma coisa que não existia, que ninguém nunca fez aquilo. No texto, né? Textualmente. Depois, quando a gente olhar isso por um outro prisma, você vai ver, quando a gente olhar literariamente, você vai ver que não é bem assim. Mas no texto, você percebe que é uma coisa nova e que ele tem que fazer e que basicamente ele leva 100 anos fazendo. Porque ele ouve a voz de Deus no ano 500 da sua vida. Todo esse cenário que está acontecendo no ano 500 da sua vida,
E depois, lá no capítulo 7, quando ele entra na arca, lá no capítulo 7, versos 5 e 6, diz assim: e fez Noé, né? Gênesis 7, versos 5 e 6. Gênesis 7, versos 5 e 6. Isso vai dizer assim: e fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Olha que coisa incrível. Olha como ele foi fiel ao pacto. Olha como que ele cumpriu a parte dele no contrato. Fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E aí o verso 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Ele passou um século. Ele levou um século fazendo algo da qual não se tinha nem certeza se iria acontecer ou não. Não havia chovido sobre a terra. Logo você vai ver no verso, deixa eu ver aqui, verso 17, 18, deixa eu ver aqui, tem exatamente uma passagem, a não ser que eu li em uma outra versão. Era uma espécie então de paráfrase, né? Porque um outro texto que ele dizia, não havia ainda chovido sobre a terra. Então você vai perceber que no texto era algo que não tinha acontecido ainda. E ele trabalhou contra a esperança, né? Contra aquilo que era visível, contra aquilo que ele poderia compreender ou entender. Então imagine, o processo de Deus levou ele, a parte que Deus requeria dele era a capacidade de obedecê-lo em tudo aquilo que o Senhor ordenou a ele. E ele obedeceu, pois construiu a arca, levou quase 100 anos construindo a arca, pôs a família para dentro, pôs os animais para dentro, conforme Deus havia lhe dito, tal de cada espécie, tantos de cada espécie. E aí, só depois de tudo isso, é que o dilúvio veio. Ou seja, ele teve que aprender a trabalhar por fé. Tanto que o escritor aos Hebreus faz menção sobre ele no Novo Testamento, dizendo o seguinte, na carta aos Hebreus, já ia falar a carta de Paulo aos Hebreus, né? Se fosse na época antes de Lutero, valia dizer isso. Mas hoje mais não. Você pode ver que lá no verso 7, Hebreus 11, 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então imagina, Hebreus, eu li agora, capítulo 11, versículo 7, faz uma citação acerca de Noé. Então veja só o peso que esse justo Noé teve na história do mundo. Um homem bom pesa mais do que 500 homens maus, né? Um homem bom consegue fazer mais efeito no mundo do que a maldade dos maus. O problema, como dizia o Martin Luther King, né? Que o que o preocupava não era a maldade em si, mas era o silêncio dos bons. Era quando o bom se cala. Porque quando o bom se cala, o mal ele continua ecoando, entendeu? Então o que a gente precisa perceber? Foi fácil, se a gente fosse pensar, será que foi fácil? Pensando na história, pensando no personagem, será que foi fácil para Noé fazer algo da qual ele não tinha ideia onde iria chegar? Ele é, como eu disse, ele é o agente de uma transição, de uma grande mudança, de uma grande realidade de mundo. Então, o que isso se aplica a nós? O que nós podemos aplicar na nossa vida? Que o processo de mudança, ele vai acontecer muitas vezes
de alguma forma que nós não entendemos. Como eu disse, um inconformismo, um desejo de mudar aquela situação, não aceitar mais as coisas, não estar mais contente com um determinado lugar, não estar mais contente com uma determinada situação da vida. Tudo isso podem ser sinais de Deus se comunicando com a nossa alma, nos despertando para a gente sair daquela realidade, sair daquilo para começar uma nova vida, entendeu? Às vezes, as mudanças elas podem vir de uma tragédia. As mudanças elas podem vir de uma situação inesperada, aonde a gente vai ter que recomeçar a vida. Eu lembro de um livro que eu estava lendo, de Charles Swindoll, que ele fala de um pastor, né, que ele tinha uma igreja em um determinado lugar e a cidade inteira pegou fogo, né? Houve um problema na mata, né, que acontece muito, esses incêndios, né, gigantescos que existem nas florestas, e devastou a cidade. Não foi só a igreja dele, a casa dele, devastou a cidade. E ele teve que se mudar para um outro lugar. E aí não tinha casa, teve que morar na casa dos parentes. Já sabe, né? Imagine, só de pensar nisso, né? Como eu disse, nós somos seres fixos. Agora imagine você começar um processo de nomadismo na sua vida. Ir para uma casa dos outros, conviver com os outros. Posso falar disso que eu já vivi na casa dos outros um bom tempo na minha vida, enquanto missionário. Então, eu te falo com muita certeza, com muita convicção de como é difícil esse processo de estar de um lado para o outro, de um lado para o outro. Acho que o lugar que eu estou há mais tempo é aqui. Estou há 19 anos, já vai fazer 19 anos. E pode ser que não amanhã não esteja mais aqui, entendeu? Mas... Só fazer drama também. Tem que fazer, né? Faz parte. A gente vai sentir saudade. Era isso aí que eu queria. Agora você pronto. Era isso aí que eu estava querendo ouvir. Era tudo para chegar aí. Estou no trabalho. Marketing de influência. Então, o que acontece? Você vai perceber o quê? Que nessa história, né, que o Swindoll conta, ele acaba indo para uma outra cidade e ele tem que recomeçar de novo a vida, o ministério. E nessa nova cidade ele acaba alcançando, ele era pastor de uma pequena igreja, sei lá, de uns 20 membros. Ele passou a ser líder de uma igreja de milhares de pessoas. Então Deus tinha algo para ele naquele outro lugar, entendeu? Infelizmente foi o que moveu ele foi empurrado, né, para isso. Quando você olha em Atos dos Apóstolos, o Atos começa assim, Jesus dizendo, vocês receberão o Espírito Santo, vocês receberão o poder do Espírito, vocês serão minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Eles receberam o poder do Espírito Santo e eles ficaram em Jerusalém. E ficaram em Jerusalém. E continuaram em Jerusalém. Até chegar ao capítulo 7 de Atos e dizer que houve uma perseguição por parte dos judeus tão intensa, e já começou com a morte de Estevão, com a prisão e com a morte de Estevão, que espalhou eles para todo lugar. No capítulo 8 você já tem o Filipe chegando em Samaria, evangelizando a cidade, daqui a pouco desce o Pedro e o João para lá, para confirmar ali, e aí você começa a ver todo o movimento deles se espalhando aí, até chegar em Paulo, e aí o evangelho começa a ser empurrado para o mundo daqueles dias. Você está entendendo? Então, a gente precisa entender isso. Existe algumas situações más que vêm nas nossas vidas, mas por trás do mal existe um bem. E nós precisamos ter muita sensibilidade, muito discernimento para enxergar o bem de Deus por trás de uma situação que é má em nossa vida. Assim como também podem existir situações muito boas aparentemente que carregam o mal por trás. Lembra do provérbio que diz, há caminhos que para o homem parecem ser caminhos bons, mas o final é caminhos de morte. Então isso também pode acontecer nas nossas vidas. Então nós precisamos aprender a discernir entre uma coisa e entre outra. Vai ter situações que Deus irá permitir que elas sejam um vento tempestuoso sobre as nossas vidas.
mas esse vento, ele irá nos levar para um lugar onde Deus tem uma proposta nova. E nós precisamos aceitar isso. Aliás, diante da soberania de Deus não tem muito o que se fazer, né? O Jonas, ele acabou indo para Nínive. Ele teve a primeira opção de ir de barco, mas acabou indo de peixe, né? Então, mas que ele chegou para cumprir a sua missão, chegou. Você pode escolher um modo, né? Dependendo da sua resistência, mas a soberania de Deus irá prevalecer. É o primeiro submarino vivo, né? Pois é, né? E ainda que o injetou, né? Já é injetável. Já injetou ele na praia. Então percebam isso. Mudanças, transições fazem parte do cenário. E quando nós estamos numa relação de aliança com Deus, Deus ele estabelece o seu pacto, a sua aliança. Primeiramente, para que nós venhamos a vivenciar as promessas e bênçãos de Deus. Mas para que isso aconteça, vai ter que haver um movimento nosso, um movimento necessário. Qual foi o movimento de Noé? Construir a arca. Qual foi o movimento de Noé? Muitas vezes, resistir às chacotas. Veja só, ele está fazendo isso diante de um povo que abomina o eterno, diante de um povo zombador, diante de um contexto de mundo imoral. Então ele provavelmente foi visto como quadrado, provavelmente foi visto como um tolo, provavelmente foi visto como um iludido, provavelmente foi visto como um sem noção. Agora ele permitiu que as vozes de fora, que as vozes contrárias parassem ele? Não. E é isso que a gente não pode permitir na nossa vida. Nós não podemos permitir que as vozes contrárias nos parem no nosso processo de caminhada. Você não chegou ainda no final. Você ainda talvez esteja no início, talvez esteja no meio, talvez esteja perto do final. Entenda bem que quanto mais perto de uma conquista na nossa vida, mais intenso se tornam as tribulações, mais intenso se tornam as perseguições, mais intenso se levantam adversários, com maior intensidade adversários irão se levantar. Tudo se tornará cada vez mais, as resistências se tornarão maiores, tudo se tornará mais intenso. E você vai ter que continuar, você vai ter que confiar em Deus, se manter naquilo que você sabe que você tem que fazer. E você tem que fazer. Lembra de Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo? Lembra de Jesus no Getsemane antes da crucificação? São dois momentos intensos na vida de Jesus. O primeiro momento de intensidade antes dele começar o seu ministério. O outro momento de intensidade antes dele concluir o seu ministério. Esses dois momentos foram momentos nos evangelhos que marcam com muita intensidade. Uma batalha muito intensa envolveu Jesus. E em todas elas, Jesus permaneceu fiel ao Pai, fiel à aliança, fiel para cumprir aquilo que o Pai queria dele. Entendeu? Da mesma forma Noé. E aí o que vai acontecer? Você vai ter no capítulo 7 exatamente essa entrada na arca. Você vai ter no capítulo 7 esse momento onde fala sobre a escolha de alguns animais, né? O verso 2 diz de todo animal limpo. E esse verso 2 aqui é muito polêmico. Por que ele é polêmico? Não é polêmico para as pessoas comuns, não, é para os acadêmicos, tá? Por que é polêmico para os acadêmicos? Porque está dizendo, de todo animal limpo tomarás para ti 7. O macho e sua fêmea, mas os animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Por que ele está falando de animais limpos e animais que não são limpos? Porque essa ideia de animal limpo e animal impuro é de onde? É de que período? Período da lei, do período de Moisés. Por que está falando de uma época anterior a Moisés, ao
pacto do Sinai. Por que está falando sobre isso? Como pode? Aí começam as controvérsias desses textos, entendeu? Que são bem complicados. E isso aqui passa despercebido, mas os acadêmicos, quando vão falar da questão da autoria mosaica, dizer que Moisés não foi escrito, Moisés não foi escritor, e que provavelmente são obras de compilações feitas lá na frente por algumas tradições, por causa dessas coisas aqui. Um teólogo do modelo histórico-crítico diria o quê? Aqui pertence à tradição sacerdotal, porque a tradição sacerdotal é que escrevia sobre essas coisas, entendeu? E foi interpolado aqui no meio, ou seja, juntaram um monte de tradições para formar o texto, mas não tem muita lógica isso aqui, entendeu? É difícil. Eu nunca tinha me atentado nisso. É difícil para um teólogo, vamos dizer assim, da baixa crítica, mais conservador, né? Mais fundamentalista, tentar explicar isso aqui. O que ele pode tentar dizer é que isso aqui, Moisés, ele escreveu, mas não soa. Eu vou dizer a fala, e aí vocês vão ver se bate ou se não bate, né? Mas normalmente um teólogo conservador, né, do método mais tradicional, ele vai dizer que Moisés ele escreve o Gênesis já nesse período da lei, entendeu? Então ele já interpola essa ideia no texto. Mas ainda assim, aí, vocês que julguem, né? Se é cabível, se é plausível ou não essa fala, entendeu? E aí tem isso aqui. Aí tudo bem, por que 7, né? Vamos pensar aqui, verso 3, das aves do céu 7, macho e fêmea, e que mais? É 7 de cada. Lembre-se que 7 é número de completude. A ideia era dizer assim, talvez esteja sugerido isso no texto, não sei dizer, essa é a real. Talvez esteja sugerindo, ó, isso aqui eles vão representar todos os animais da terra no futuro, né? Porque alguns serão destruídos, entendeu? Então eles são representações da totalidade de animais, ou seja, apontando para o futuro. Aí passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Veja que coisa interessante. Você vai encontrando 7, você vai encontrando 40, logo de cara. A ideia do 7, como eu disse, é sempre uma ideia de completude. Então, se são 7 animais, aponta para todos os animais no futuro. Se são 7 dias, ou seja, serão 7 dias depois de passados 7 dias. Quer dizer que o dilúvio se deu onde? No 8º dia. Por quê? Por que não pôde chover no 7? Por causa do Shabá. Mas como é que tem Shabá aqui? Esse Shabá também é do pacto lá do Sinai, entendeu? Então você vê que isso aqui já está meio subentendido. Ao passar 7 dias farei chover sobre a terra. Então o dilúvio, se fosse no nosso calendário, que não tem nada a ver com o calendário hebraico, né? Seria no domingo. O dilúvio se deu no domingo. Lógico que é uma correlação que não tem nada a ver, mas se fosse pensar assim, entendeu? Domingo é o dia do céu descer. E aí, ó, 40 dias e 40 noites. Veja só, você tem o dilúvio por 40 dias e 40 noites. Você tem o povo no deserto por quanto tempo? 40 anos. Não, no deserto. 40 anos. 40 anos. Você tem Moisés no monte quanto tempo? 40 dias, 40 noites. Você tem Jesus sendo lá no deserto também no Novo Testamento por quanto dia? 40 noites. Certo? O que isso quer dizer? Moisés, antes de buscar o povo, também ficou 40 anos no deserto. Exato, verdade, muito bem lembrado. Então você tem essas replicações do número 40. E por quê? 40 também é um simbolismo aqui. Não vou nem entrar em questões de gematria, de interpretações judaicas, não. Só pensando aqui mesmo, textualmente, né? Olha quantos textos isso se apresenta. E esse 40, ele quer dizer o quê? Todos esses 40 são marcados, eles simbolizam dias de teste.
dias de formação, dias de provação. 40 dias aqui, nesses textos, em todos esses textos, são o tempo necessário para que possa ser formado algo, para que possa ser testado algo, comprovado algo, entendeu? Ou seja, os 40 dias, o 40, na verdade, ele aparece como um número que ele representa o quê? Ele representa um período de avaliação, do quanto você está pronto, sabe? É o período de formação. Aí você entra lá no Talmud e eles dizem que é o período da criança ser formada. Não estou enganada, mas Caleb também foi reivindicar a parte dele 40 anos depois? Não, é que ele fala que ele tinha 40 anos quando Moisés foi a promessa, ele tinha 80 anos quando ele, né? Então, mostrando que eles ficaram ali 40 anos ali no deserto, entendeu? Então, 40 aparece como isso. E aí o texto diz que Noé fez exatamente como Deus ordenou, pegou os animais, colocou pares de algum, e aí no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias dos meses, eu até mandei uma tabelinha lá no grupo, já com todos os seus dados aqui, já para não ter que ficar tocando nesse assunto, já resumindo. E aí o texto diz no verso 12, houve chuva 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entrou 100 cães de Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres com eles na arca. E todos os animais. E aí o texto vai dizer que o dilúvio, no verso 17, esteve 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, ou seja, virou um grande barco, né? E aí ele começa a dizer, a partir do verso 20, no verso 19 é muito interessante isso aqui, ele diz: e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, todos os altos montes que haviam debaixo do céu foram cobertos. Todos os altos montes. E aí começa essa questão, né, que a gente vai cair na ideia, todos os altos montes, né, que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Aí começam a surgir as perguntas, o dilúvio foi local, o dilúvio foi universal? Se você lê aqui que ele está dizendo debaixo de toda a terra, você poderia pensar toda a terra com o seu olhar hoje, todo o planeta Terra. E aí, deixa eu ver aqui, expirou, verso 21. Agora tudo aqui vem, com a ideia de totalidade, verso 21. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de fezes e todo réptil que se rasteja sobre a terra, de todo homem. Tudo que tinha fôlego e espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Né? Choveu 40 dias e 40 noites, mas as águas ficaram estancadas por 150 dias. Né? Para garantir que ninguém sobrevivesse mesmo. É isso. Aí que está a grande questão. O que é toda a terra para o autor de Gênesis? Antes de alguém perguntar se o dilúvio é universal, se o dilúvio é local, a primeira pergunta que você tem que ser feita é para quem está escrevendo o texto. O que é toda a terra para ele? É uma resposta... Não é difícil achar a resposta, Aquilo né? que os olhos dele alcançam, né? Não é difícil achar a resposta, entendeu? Mas você vê arqueólogos tentando provar que houve inundações. Gente... Mas assim, pelas informações, existe 2/3 de água e 1/3 de terra. Concorda? É isso mesmo? Sim. Então assim, teoricamente, deve ter pegado a terra toda. Teoricamente, né? O que acontece que Mabu, isso aqui, não é uma coisa que aconteceu uma única vez no mundo. Quando a gente não brinca, não tem brincadeira nenhuma, a gente fala isso até com certo pesar. Com certo não, com total pesar. Mas quando você olha para um período de chuva que não cessa, você está falando que você fala,
Tá caindo um dilúvio aqui. Quando você olha para o sul, o que houve lá no sul? Um dilúvio. Então você pensar que dilúvio, houve só um dilúvio, é uma concepção errada. Quando um arqueólogo ele chega aqui e fala, há vestígios de que houve um dilúvio aqui, nessa região aqui onde se encontram as Américas. Ele dizer isso, ele não está errado, porque dilúvios acontecem. O que é um tsunami? A Terra também na época não era toda povoada, né? Era só alguns pontos, né? Ou não? E outra parte era coberta por água. A outra parte coberta por água? Você tem uma outra parte do mundo coberta por água. Você tem que... Aqui provavelmente não. Aqui provavelmente a gente já tem a Terra próximo do que já é. Entendeu? Mas o dilúvio... Agora pensa, nós estamos falando do autor. Para o autor, o que é toda a Terra? Entendeu? Hoje você falar toda a Terra, você vai falar a partir de um conhecimento científico, de um conhecimento tecnológico, que um satélite já te mostraram como é o planeta Terra. Então, se alguém falar aconteceu alguma coisa na Terra, a gente já vai tomar em termos de planeta Terra, porque você já tem um conceito de planeta, de totalidade. E isso foi aferido com instrumento de medições. Então a Terra tem 4 bilhões e tanto de quilômetros quadrados, né? Aí você pega lá um documentário que precisaria de tantos milhões de pessoas para abraçar o planeta Terra. Então você tem isso por meio de cálculos. Agora, 3.500 anos atrás, o que é toda a Terra para uma pessoa? E quem não entrou na arca morreu, né? Naquela região. Naquela região, então assim, mas Sim. Teoricamente, assim, que eu perguntei é como que era a população espalhada no globo. Então, você tem pessoas em várias partes. Porque agora ele falou aqui, ó, não ficou ninguém vivo, né? Então, teoricamente, deve ter abrangido onde tem sido. Ninguém na concepção de quem escreveu. A densidade demográfica não era tão grande, né? Não era tão grande. O que é o mundo antigo? Nessa especialização que eu estou fazendo em Bíblia Hebraica, a aula começou com um doutor em arqueologia falando sobre arqueologia. E aí ele fala, o que é o mundo dos escritores bíblicos? É o crescente fértil. O mundo é o crescente fértil. A região entre rios, né? Isso! É o chamado região do Levante, crescente fértil. Levante que nessa versão aparece como Levante. É o crescente fértil. É o quê? Onde, você sabe o que era o mundo para eles? Onde hoje é o Irã, o Iraque, Turquia, Egito, onde está Israel ali, entendeu? Era onde eles conseguiam chegar. Se esse texto aqui for do período ali já babilônico, então você pode pensar que a Grécia ali, aquela região do Mediterrâneo, então o mundo é parte da Ásia e parte da Europa, entendeu? O mundo é isso. Eurásia, né? A região da Eurásia. Só isso. E o restante da África? E o norte, onde é a Rússia, aquele monte de terra. Cara, será que não existia ninguém? Existia. Entendeu? E nas regiões das Américas? No Brasil. No Brasil. Entendeu? Os Estados Unidos, será que não vai existir ninguém num período desse? Você está entendendo? Então, a ideia aqui do autor é que toda a carne, o ponto de vista que a gente fala, a gente chama de fenomenológico. Já não tem nem mais caneta para explicar isso. O que é fenomenológico? É o ponto de vista de quem está vendo. Entendeu? Fenomenológico. Logicamente que os autores que defendem o dilúvio universal, eu vim de uma faculdade onde eu tive uma aula com uma arqueóloga que também defendia a ideia de um dilúvio universal. Então ela falava sobre 2 pontos de vista para olhar o texto, fenomenológico e numenológico. O que é numenológico? Do ponto de vista de Deus. Só que ela quis dizer para nós naquele dia, naquela sala de aula, há uns 20 anos atrás quase, que quem está dizendo isso está sendo dito por Deus, ou com uma inspiração divina, como se o autor tivesse tido um insight divino, tivesse um vislumbre divino, entendeu? E
você não tem evidências disso. Você não tem. Se você olhar, quando um arqueólogo ele supõe que houve dilúvio aqui nessa região, vai ter que estimar um período. Aqui você não tem nenhum período certo. Em que momento aconteceu isso? Entendeu? Agora, uma coisa é certa. Sempre houve, nessa região, sempre houve dilúvio. Sempre houve grandes inundações. Entendeu? Até hoje, sempre existe. Nós estamos diante de um dilúvio. Se você tivesse há 3.000 anos atrás, aqui em São Paulo, e tivesse informação do que aconteceu no Sul, você escreveria um texto que houve um dilúvio. Entendeu? E se você morasse no Sul, você iria dizer, quase toda a carne pereceu, ou a maior parte dos habitantes, ou houve uma destruição, porque todo o seu mundo era o Rio Grande do Sul. Entendeu? Então, de um ponto de vista local, de uma observação local, é isso. E o barco de Noé não estava lá. Entendeu? Então, assim, vamos dizer que a graça de Deus ela se manifestou com os helicópteros, com as pessoas que assumiram a postura de socorrer outras pessoas, que tomaram a iniciativa. Aí, novamente, você vê um movimento de Deus, como né? você disse agora, os agentes transformadores. Isso, entendeu? Você vê o movimento de Deus no socorro que se prestou a essas pessoas, né? Deus estava se revelando a elas. Deus estava se manifestando a elas na salvação. Ali foi um ato salvador de Deus, as pessoas que foram resgatadas. Você está entendendo? Para que a gente possa enxergar o nosso prisma da ação de Deus para além do que é sobrenatural e místico, né? Entender que a graça e a ação de Deus ela acontece no mundo. Então, para o autor está acontecendo isso, por isso ele fala toda a carne que eu sei que existe, entendeu? Você pode ver que qualquer ser humano ele só fala a partir do seu ponto de compreensão. Hoje nós geramos palpites. Quando alguém falar o universo ele é finito, é um palpite. Antigamente dizia o universo é infinito, era um outro palpite. Ninguém conseguiu medir. Quando tiver algum instrumento que consiga medir, se houver, aí a gente vai poder dizer. Mas olha só, o espaço-tempo tecnológico, entendeu? Se você chegar ainda hoje para um homem que vive lá no sertão, no meio do mato, na roça, lá nos confins do Nordeste, ou se você se engendrar dentro da floresta amazônica, atrás de alguma tribo, porque certamente existem tribos indígenas ainda que não teve nenhum contato com um homem branco, isso é fato. E se você chegasse para um homem desse e perguntasse o que você entende do mundo, o que ele te diria do mundo? O mundo é essa realidade que eu tenho aqui, entendeu? O mundo é isso. O mundo é o que os meus olhos veem, que minhas mãos tocam, que meus pés pisam, entendeu? Então, quando esse termo aqui... Toda a humanidade é aquelas pessoas... Isso, exato. Se a tribo dele fosse destruída, se Deus o livre acontecer alguma coisa, sei lá, cair um meteoro, destruir a tribo ali, quem sobrevivesse vai falar, alguma divindade, ele atribui isso a alguma divindade, certo? Porque os índios, eles são animistas, eles creem que a natureza é regida por divindades, a natureza é divina, que alguma divindade trouxe um enorme castigo ou punição por alguma coisa e destruiu toda a tribo, destruiu tudo aquilo que existia. Entendeu? Esse seria o ponto de vista dele escrevendo o texto. Foi o que acontece aqui. Entendeu? Não é diferente. Então, é isso. E agora, assim, com os sinais que acontecem no mundo, a gente, pelas informações, pelos acessos que todo mundo tem, todo mundo vê. Né? Agora é diferente, né? Pela tecnologia. Exato. A gente está num nível de conhecimento assim absurdo. E tudo isso aconteceu em 100 anos. Um século, nós aceleramos o mundo no que 5.000, 10.000 anos não aconteceu de existência. Atribui-se, sociólogos, antropólogos, que o ser humano está no planeta há 10.000 anos. Né? São perspectivas. Alguns dizem 5, 6. Os judeus dizem que a criação do mundo se deu há 6.000 anos atrás, que o ser humano está há 6.000 anos no planeta. Os antropólogos que não tenham a religião, né, defendem a ideia de 10.000 anos. Mas nos últimos 2 séculos, nós aceleramos todos os processos de conhecimento de que não aconteceu em 9.800 anos.
entendeu? Então, e nós não estávamos preparados para isso. E aí, os desdobramentos é essa sociedade que está em vigência aí, entendeu? Em vigência, cada vez novos segmentos, cada vez novos conceitos. Um amigo meu que está fazendo psicologia, ele falou que foram dar uma palestra lá e aí já identificaram um novo gênero, entendeu? Meu, é um negócio doido. Então esse é o desdobramento, esse é o desdobramento desse mundo que acelerou tão rapidamente, entendeu? Agora vale lembrar, dilúvios aconteceram em vários períodos, tanto naquela região, porque você tem literaturas mais antigas, você tem um dilúvio no texto do Enu-Elish, né, Epopeia de Gilgamesh, que é anterior ao texto de Gênesis, que é muito mais antigo, entendeu? Então era como, e continuou acontecendo, e pelo visto continuará acontecendo. É um fato, é um fenômeno da natureza, né? É um fenômeno climático. E quando se deu o tsunami, você acha que os indianos atribuíram aquilo naquela região ao quê? Os pequenos grupos que estavam ali, a região do tsunami lá. As divindades, entendeu? Faz parte da percepção humana. Meu, eles atribuíram as divindades, no outro dia tinha teólogos, vários pastores falando sobre o juízo de Deus, outros defendendo a ideia do teísmo aberto, que Deus era inocente nisso, ele não sabia que isso ia acontecer, e virou uma bagunça, meu. Foi em 2002 isso, cara. Virou uma bagunça esse negócio. 2002 não, 2004, né? Virou uma bagunça entendeu? E aí veio o Nicodemo chutando meio mundo, naquela época ele era o perseguidor de todos, entendeu? Hoje ele é bem mais amável, graças a Deus. É um velhinho muito gentil. Mas antigamente ele era ferrenho, entendeu? Então aqui a gente tem um dilúvio. Então todo esse processo se dá no capítulo 7. E aí o 8 começa o quê? Um movimento, o recomeço. E aí na próxima aula a gente vai ver como vai recomeçar a história. Como que a história agora ela vai dar continuidade. Ok? Vamos orar então.